Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para frente 2 hoje, ciclo 3. E com essa música do Metallica hoje, hein? Estamos iniciando o caderno 3 com a frente 2, aula 19, página 25. Nós vamos falar sobre lentes esféricas, ok? Esta aula 19 e aula 20 são aulas que falam só sobre lentes esféricas, ok? Então, aqui tem uma foto bem interessante, onde encontramos uma lente esférica. A lente esférica é usada numa lupa, serve para aumentar a imagem. A lente esférica é usada num olho mágico. Então, nós temos várias utilizações. Ela pode ampliar, ela pode diminuir e assim por diante, ok? Nós temos aqui, também uma outra aplicação de lentes esféricas, telescópios, luneta, microscópio e assim por diante, tá? Uma lente, ela pode ter 2 comportamentos, convergente e divergente. Eu tenho aqui o exemplo de uma lente que converge os raios. Então, veja bem, eu tenho raios de luz, todos entrando paralelos. Quando eles passam pela lente, todos eles se encontram num único ponto. Esta lente é uma lente convergente, ela convergiu, uniu os raios. Ao contrário dessa daqui de baixo, que os raios também entraram paralelos e os raios, divergiram, se afastaram. Então, nós podemos ter lentes convergentes e podemos ter lentes divergentes, ok? Em primeiro lugar, qual é a definição de uma lente esférica? Então, uma lente esférica é uma associação de 2 dióptros esféricos ou um esférico e um plano. Então, veja bem, olha que coisa interessante. O que é um dióptro plano? Um dióptro plano é uma superfície de separação entre 2 meios. Então, por exemplo, aqui é ar, tá vendo o meu lápis? É a superfície de separação. E aqui embaixo é água, vidro, é outro meio diferente do ar. Então, essa superfície de separação aqui está separando ar e água, por exemplo. Então, eu tenho aqui um dióptro plano, ok? Ar, água, por exemplo, ar, vidro, é um dióptro plano. Se eu tiver dois dióptros planos, em cima ar, lá embaixo ar, e no meio aqui, por exemplo, entre os 2 lápis, vidro, então eu tenho uma lâmina de faces paralelas, ok? Com 2 dióptros planos paralelos. Se eu tiver 2 dióptros planos, formando um determinado ângulo, ou seja, eles não são paralelos, eu tenho um prisma. Agora, quando eu tenho uma superfície reta, plana e uma esférica, ou 2 esféricas, eu formo uma lente esférica, ok? Essa é a definição de lentes. Então, nós temos 6 tipos de lentes, tá? Classificada em 2 grupos. As lentes de bordos finos e as lentes de bordos espessos ou grossos. Então, veja bem, aqui eu tenho uma lente que tem uma face convexa, convexa, biconvexa, plano, convexa, plano, convexa. E aqui ela tem uma face côncava e uma face convexa. Ela é chamada de côncavo convexa, ok? Vocês viram que essas 3 lentes são lentes de bordos finos, porque, aqui em cima são pontinhos, 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 bordos finos. Toda lente de bordos finos termina com a palavra convexa, convexa, convexa. Tá vendo? Essas são lentes aqui embaixo, esse outro grupo, de bordos espessos ou bordos grossos. Olha os bordos dela aqui, Não são pontinhos, É uma reta, tá vendo? Nas 3 lentes, Todas elas terminam com a palavra côncava, bicôncava,
plano, côncava, convexo, côncava, ok? Essa lente aqui, que parece uma meia-lua, ela também recebe o nome de menisco convergente, e esta daqui recebe o nome de menisco divergente, tá? Mas qualquer uma destas 6 lentes pode ter um comportamento convergente ou divergente. Depende do seu índice de refração e do meio onde elas estão. Aqui embaixo nós temos, ou melhor, na próxima página nós temos a tabela. Quando o índice de refração da lente, eu vou chamar N2, índice de refração da lente, for maior do que do meio, a lente de bordos finos tem um comportamento convergente e a de bordos espessos tem um comportamento divergente, tá? Ao contrário, quando o índice de refração da lente N2 for menor que o índice de refração do meio, a de bordos finos é divergente e a de bordos espessos, bordos grossos, convergente, tá? O caso mais comum são sempre lentes de vidro imersa no ar. O índice de refração do vidro, que é da lente N2, cerca de 1,5. Você usa uma lente no ar, o índice de refração do ar é 1,5 maior que 1. Então, nesse caso, lentes de vidro imersa no ar, ou seja, N da lente maior que o N do meio, bordos finos convergente, olha aqui, bordos finos, tá vendo? É uma lente biconvexa, ela tem um comportamento convergente. E a de bordos espessos tem um comportamento divergente. Convergente, divergente. Bordos finos, biconvexa. E aqui, bordos espessos, bicôncava. Essas duas aqui são lentes de vidro, estão imersas no ar. Esta primeira situação aqui é o caso mais comum, mas qualquer uma delas, como já falei, pode ter um comportamento convergente ou divergente. Como que eu represento, como eu desenho uma lente convergente? Você desenha uma reta, uma seta em cima e uma seta embaixo. Essa é a representação de uma lente convergente. E uma lente divergente, você representa uma seta ao contrário em cima e uma seta ao contrário embaixo. Se você fechar a pontinha da seta, parece um triangulinho aqui nas duas pontas. Esta é a representação da lente divergente. Este eixo aqui que corta a lente ao meio se chama eixo principal, ok? Agora nós vamos ver os elementos, que são muito importantes para os exercícios. Aqui em verde está o eixo principal, onde a lente corta o eixo principal, este ponto recebe o nome de centro óptico da lente, tá? Aqui, é de onde vem a luz. Então, tem a luz, passa pela lente de vidro e refrata-se, ok? Então, esse aqui eu costumo dizer que é o campo do objeto e aqui é o campo onde forma a imagem, certo? Aqui, eu tenho o foco objeto e o ponto antiprincipal objeto. E do lado de cá, foco imagem, ponto antiprincipal imagem. No caso da divergente, acontece o contrário. Porque, se você olhar aqui, vamos voltar nessa figurinha, Aqui os próprios raios se cruzaram, eu já tenho foco imagem aqui, No caso da divergente, os raios abrem, então eu preciso prolongar o foco imagem do lado de lá. Portanto, aqui na lente divergente, este foco imagem, que na convergente está desse lado, na divergente está ao contrário, tá? Todas essas distâncias são iguais, de A até F, de F até O, de O até F' e F' até a linha, todas elas são distância focal, que a gente representa pela letra F minúsculo. Então, se daqui até aqui tiver 5 centímetros, daqui até aqui 5, 5, 5. Aqui também, 5, 5, 5, 5. Todas essas distâncias são iguais. E é claro, a distância de O até a linha ou O até A é o dobro da distância focal, ok?
Para construir imagens em lentes esféricas, eu tenho 4 raios notáveis, os mesmos que vocês usaram para espelho côncavo e convexo, idêntico, tá? Primeiro raio de luz incidente paralelo, ó, paralelo ao eixo principal, entrou na lente, refrata-se e vai no foco imagem. Na divergente, vai acontecer ao contrário, ó. Os raios entram paralelos. E o que acontece? Eles divergem, tá? Divergiu. Não se cruzam aqui. Então, você prolonga o raio, e tá aqui o foco imagem. Por isso que na convergente, ó, o foco imagem tá aqui, na divergente, o foco imagem está aqui. Tá? Esse é o primeiro raio de luz. Todo raio que incide paralelo ao eixo principal, o raio refratado passa pelo foco imagem F', tá? Segundo tipo de raio, ele sai do foco, ó, saiu do foco. Quando ele sai do foco, ele vai paralelo, ok? E aqui, ó, como é que o raio vai incidir no foco se o foco está atrás da lente? O prolongamento, ó. Prolongamento é como se você tivesse um raio laser e apontasse aqui, apontando para o foco objeto, ó. Apontando para o foco objeto. Então, o que faz esse raio? Bate na lente e sai paralelo. Bate na lente e sai paralelo, ok? Então, vocês estão vendo que esse e esse são contrários, né? Incidiu paralelo, passou pelo foco. Incidiu no foco, saiu paralelo. Terceiro raio de luz é aquele que incide no centro óptico, ó. Tanto na convergente como na divergente, ele não sofre desvio, passa direto. E o último raio é aquele que passa pelo ponto antiprincipal, ó. Se você tem um raio incidente no ponto antiprincipal, bateu na lente, refratou-se, passou pelo ponto antiprincipal imagem. Na divergente, eles estão trocados. Então, ó, eu fiz um raio incidir na direção do ponto antiprincipal objeto, ele faz isso, ó, bate na lente e diverge, vai embora. Mas o prolongamento dele passa pelo a linha, ok? Com esses 4 raios, você monta qualquer imagem para lentes esféricas, tá? Então, procure fazer as imagens aí. Vocês têm no caderno, dos 4 raios que vocês aprenderam, você escolhe 2. Cruzou, formou a imagem. Se não cruzou, você precisou prolongar, deu do outro lado, é uma imagem virtual. O próprio raio cruzou, é imagem real, tá? Antes de falar da equação de Gauss e do aumento linear transversal, vamos fazer 2 exercícios desse assunto que estão na página 28, ok? Então, caderno 3 de vocês, estamos na frente 2, página 28, enquanto vocês procuram uma aguinha aqui. Então, vamos lá. Primeiro exercício da VUNESP. A figura mostra 2 lentes delgadas, A e B, posicionadas paralelamente, de modo que seus eixos principais coincidam. Um feixe de luz monocromática, que incide na lente A, paralelamente ao eixo principal, emerge na face oposta e se concentra no ponto P, que dista 2D do centro óptico da lente e D do centro óptico da lente B. Em seguida, o feixe incide na lente B, emergindo na face oposta e se concentrando aqui, ó, no ponto Q, distante D do centro óptico desta lente. Ele quer a relação entre a distância focal da lente B, FB, pela distância focal da lente A, FA. Então, vamos lá. Lente A, raios incidindo paralelo. O que nós vimos lá atrás? Olha aqui, ó, copiei a figura que nós vimos lá atrás, só para mostrar para vocês, para não ter que ficar voltando o slide. Todo raio que incide paralelo, ele vai passar pelo foco imagem. Então, ó, se esses raios incidiram paralelos, todos eles vão no foco imagem.
então este ponto P é o foco da lente A. Então, essa distância de P até a lente é a própria distância focal da lente A. Só que pela figura, essa distância daqui até aqui é 2D. Então, nós concluímos que a distância focal da lente A vale 2D. Tá aqui, ó. Distância focal da lente A é igual a 2D. Guardo esta resposta, ok? Agora, o que a gente observa na lente B? Ó, os raios vêm desse ponto, penetram na lente, refratam-se e se encontram no ponto Q. Essa distância daqui até aqui é D igual daqui até aqui. Que tipo de raio que faz isso? Ó, copiei a figura que está lá atrás para vocês. Ó. Todo raio que passa pelo ponto antiprincipal bate na lente, passa pelo ponto antiprincipal, imagem. Esse é o ponto antiprincipal, objeto, imagem, tá? Essa distância, ó, daqui até aqui e daqui até aqui é a mesma, vale 2 vezes a distância focal. Daqui até aqui é a distância focal, daqui até aqui também é o F, distância focal. Então, daqui até aqui é o dobro da distância focal. Portanto, ó, daqui até a lente é o dobro da distância focal. Então, essa distância D aqui, ó, é 2 foco da lente B. O 2 está multiplicando, passou dividindo. Então, a distância focal da lente B, D sobre 2. Como o problema pede FB sobre FA, o FB é D sobre 2, o FA é 2D. Divisão de frações, copia a primeira, D sobre 2, e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 2D é 1 sobre 2D. D em cima, D embaixo, cortou, sobrou 1 em cima, sobrou embaixo, 2 vezes 2, 4. Ó, cortou, né? Cortou, cortou. Resposta FB sobre FA, 1/4 alternativa E. Número 2. Uma associação de lentes é constituída pelas lentes esféricas L1, ó, é uma lente divergente, tá vendo? L1, e L2, que é uma lente convergente. 2 raios de luz incidem sobre L1, paralelamente ao eixo principal das lentes, e após atravessá-las, voltam a se propagar paralelamente ao eixo principal. Ó, incidiu paralelo, passou da lente divergente para a lente convergente e saiu paralelo novamente, tá? Sabe-se que a distância focal da lente L2 vale 8 centímetros. Ele pede a distância D, essa distância aqui, ó, D, entre as duas lentes, tá? Então, vamos lá, gente. Raio incidente paralelo, ó, essa lente é divergente. Então, o raio incide paralelo, ó, incide paralelo e diverge, ó, divergiu, divergiu. Para achar o foco, o que eu faço? Prolongo, prolongo. Então, aqui, ó, é o foco imagem da lente L1, que é uma lente divergente, tá? Agora, esquece a lente L1. Esses raios aqui, ó, eles estão funcionando como raio incidente para a lente L2. Como eles saem paralelos, é porque esses raios são provenientes do foco. Então, vocês estão vendo o pontilhado? Ó, ele vem daqui, daqui. Então, aqui é o foco da lente 2, ok? Também, né? Quais são as nossas distâncias? O que foi dado? Aqui foi dado 3 centímetros, aqui foi dado na figura 12 centímetros, e ele nos forneceu aqui, ó, a distância focal da lente 2, 8 centímetros. Aqui está o foco da lente 2, aqui está a lente 2. Então, daqui, ó, até aqui, marquei aqui embaixo para vocês, é a distância focal da primeira lente. Esse exercício eu vou resolver simplesmente por semelhança de triângulos. Ó, aqui eu tenho um triângulo, acompanha a setinha, ó. Pá, 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 é um triângulo. Pá, 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 pá,
é outro triângulo. Só para vocês enxergarem bem isso, ó, eu desenhei esses triângulos aqui em pé. Aqui, ó, eles estão deitados. Eles estão assim, né, ó. O triângulo tá assim, deitado, ó, tá? Eles estão assim, deitados. Eu desenhei em pé para vocês enxergarem bem. Então, eles estão aqui, ó. Ó, essa é a base do triângulo pequenininho. Isso aqui, ó, vale 3. Ó, tá aqui, ó, coloquei em pé. E isso é a base do triângulo grandão, ó. Vale 12, tá aqui, ó. Tá? Vocês estão vendo que é um triângulo embutido dentro do outro, tá? Essa altura, isso aqui é a altura do triângulo, tá aqui, ó, a altura do triângulo. A altura do triângulo menor, a distância daqui até aqui, ó, é a distância focal da primeira lente. Desculpa, a distância focal, não estou enxergando direito, a distância focal da segunda lente, tá? Então, esse é o F2. Aqui está o contrário, gente. Aqui, ó, a lente L1, a distância focal dela é essa, e aqui a lente L2, a distância focal seria F2 aqui. O desenho saiu ao contrário, F1 e F2, tá? Mas já que colocaram, vamos deixar assim mesmo. Então, aqui, ó, eu tenho o F2, tá? E aqui, ó, essa distância daqui até aqui, 8, certo? Aqui, 8, tá? Não interessa se é F1 ou F2, a distância daqui até aqui, 8. É tudo isso aqui, tá? 8. Beleza? Então, eu fiz semelhança de triângulos. Essa altura está para esta altura. E esta base, tá aqui, está para esta base aqui. Aí eu multipliquei em cruz, ó. F2 vezes 12, 12F2 e 3 vezes 8, 24. 24 por 12, 2 centímetros. Então, ó, essa distância daqui até aqui, achamos 2 centímetros, ok? Só que tudo isso, ó, daqui até aqui, o problema disse que vale 8 centímetros. Então, esse trecho que está faltando aqui, que é a distância entre as lentes, 6 centímetros, alternativa C, ok? Agora, ainda aí na sua parte de teoria, nós temos a equação de Gauss. Vamos lembrar da equação de Gauss, gente. 1 sobre F igual 1 sobre P mais 1 sobre P'. Isso usamos há pouco tempo atrás para espelho côncavo e convexo, é a mesma fórmula, mesma regrinha de sinal. Ó, o meu objeto está aqui na frente da lente. A distância dele até a lente, essa distância aqui, ó, é chamada de P, distância do objeto até a lente. A distância da imagem, ó, a imagem deu aqui. Distância da imagem até a lente, chamamos de P'. Como é que eu descubro a distância focal desta lente? Equação de Gauss. 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Geralmente trabalhamos com um objeto real, então o P é sempre positivo, tá? Mas se algum exercício disser um objeto virtual, você vai colocar aqui sinal de menos no P. A imagem pode dar real ou virtual. Nessa figura aqui, a imagem é real porque os próprios raios se cruzaram. Sempre que a imagem der real, o P' é um número positivo. Se você precisou prolongar os raios e deu do lado de lá, é uma imagem virtual com o P' negativo, tá? Mais uma coisa importantíssima, a distância focal da lente convergente é positiva e vocês viram que a distância focal da divergente, eu preciso prolongar o raio, ele dá atrás. Tudo que dá atrás é virtual, é negativo. Então, a lente divergente tem distância focal negativa. Gente, isso aqui é igualzinho espelho. Lembra que espelho côncavo, a distância focal era positiva e espelho convexo, a distância focal era negativa. Aqui é a mesma coisa para convergente e divergente, tá? Aí nós temos também a formulinha do aumento linear transversal. O que é este A aqui?
Aumento linear transversal, tá aqui, ó. Quantas vezes a imagem é maior ou menor que o objeto? Então, vamos supor que você tenha um objeto pequenininho, desse tamanho. Deixa eu pegar alguma coisa aqui, algum lápis. Aqui, ó. Eu tenho um objeto aqui pequeno de 5 centímetros de altura. A altura do objeto, olha aqui na fórmula, vou representar pela letra O. O é tamanho, a altura do objeto, tá? Aí eu coloquei esse objeto na frente da lente, ó, deu uma imagem desse tamanho do meu lápis, por exemplo, 10 centímetros de imagem, tá? Então, tamanho da imagem I, 10 centímetros. Se o O era 5 e o I 10, 10 dividido por 5, o A dá 2. O que significa o A dar 2? Significa que a imagem é 2 vezes maior que o objeto, tá? Quando a imagem é menor que o objeto, esse A aqui vai dar em forma de fração. 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4. E quando o A der um número inteiro, a imagem é maior. Ó, marquei isso aqui embaixo. A, número inteiro, 2, 3, 4, a imagem é maior que o objeto. A em forma de fração, 1 sobre 2, 1 sobre 3, a imagem é menor que o objeto, ok? Só que o A também tem mais duas maneiras de ser calculado. Você pode fazer A menos P' sobre P ou F sobre F menos P. Gente, essa fórmula dá para usar de várias maneiras. Às vezes o problema te fala assim, uma imagem é 5 vezes maior que o objeto. Espera aí, imagem 5 vezes maior, então o A é um número inteiro, A igual a 5. Então você bota 5 aqui. Aí ele diz que o objeto está a 10 centímetros da lente. Então esse P aqui vale 10. Calcule a distância focal da lente. Então você pega a primeira parte e a última parte da fórmula. A igual a F sobre F menos P. Se ele te deu o A, te deu o P, você acha o F. E assim por diante, depende do que ele dá, você usa a primeira com a segunda parte da fórmula, a primeira com a quarta, a segunda com a quarta, a terceira com a quarta, e assim vai, tá bom? Mais uma coisinha, pessoal. Toda vez que a imagem der para cima do eixo, ó, o objeto está para cima do eixo, a imagem está para cima do eixo, matemática para cima do eixo é tudo positivo. I positivo, O positivo, positivo dividido por positivo, A positivo, imagem direita. Se o seu objeto está, olha o meu dedo, para cima do eixo e a imagem deu para baixo do eixo na matemática, negativo. O positivo e negativo, menos com mais dá menos, imagem invertida. Então, se a imagem é direita, este A é um número positivo. Se a imagem é invertida, o A é um número negativo. Tudo isso já foi falado em espelho côncavo e convexo, tá? Igualzinho, a mesma regrinha de sinal. Então, vamos continuar os exercícios desta aula. Já fizemos o exercício número 1 e 2. Vamos fazer agora o exercício número 3 e 4, página 29. No número 3, em um laboratório, foi montado um banco óptico formado por uma lente esférica convergente, está aqui a lente, de distância focal 20 centímetros e um espelho plano, olha aqui o espelho. E uma lanterna acesa, está aqui a lanterna, funcionando como o objeto. A fotografia representa esse sistema com as distâncias entre seus elementos fora de escala. Então, em seguida, o professor propõe um exercício com a figura a seguir, que resume o experimento realizado. Nessa figura, a lâmpada acesa da lanterna é representada pela seta O. Então, a lanterna é o objeto aqui, ó, O. A seta I1 representa a imagem desta lâmpada formada pela lente L1. Então, aqui está a lente L1, formou a imagem I1, ok? E a imagem I2 representa a imagem formada pelo espelho plano.
Considerando válidas as condições de Gauss, eu quero saber a distância entre O e 2. Essa distância, ó, entre a lanterna e a imagem projetada pelo espelho, certo? Então, o que nós temos aqui, ó? Nós temos a distância focal da lente, é uma lente convergente, então a distância focal é positiva, então o F é 20 positivo. E vocês estão vendo na figura que a distância da lanterna, ó, distância da lanterna até a lente, aqui também, ó, distância da lanterna até a lente, 30 centímetros é o P. Apliquei a equação de Gauss, 1 sobre F igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P'. F, distância focal, tá aqui, ó, 20. P, distância da lanterna à lente, tá aqui na figura, aqui também, 30, mais 1 sobre P'. Esse 1 sobre 30 passa para o lado de lá subtraindo. Então, ficou 1 sobre 20 menos 1 sobre 30 igual a 1 sobre P'. Mínimo entre 20 e 30, 60. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 60 dividido por 20 dá 3 vezes 1, 3. Está aqui. 60 dividido por 30 dá 2 vezes 1, 2. Está aqui. 3 menos 2, 1. Multipliquei em cruz. 1 vezes P', P'. 60 vezes 1, 60. O P' deu positivo, é uma imagem real. O que eu descobri, pessoal? Que a distância daqui, ó, da lente até a imagem, 60 centímetros. Coloquei isto agora, tá? Bom, se daqui, ó, até aqui tem 80, tá vendo na figura? Eu descobri que daqui até aqui tem 60, então a distância desta imagem até o espelho só pode ter 20 centímetros. Essa imagem, devido à lente, ela funciona como objeto para esse espelho. Então, projeta uma imagem exatamente igual. Lembra que espelho plano, a imagem é sempre igual ao tamanho do objeto e mesmo a distância. Então, se daqui até aqui tem 20, daqui até aqui também tem 20. Então, a pergunta é, quanto vale essa distância daqui até aqui? Então, ó, eu tenho aqui no meio, eu tenho 80 centímetros, mais esse pedacinho 20, mais esse pedacinho 30, olha lá, 30 mais 80 mais 20, 130 centímetros. Dividi por 100, passei para metros, 1,3 metros, alternativa D de dado. Número 4, da VUNESP. Uma pessoa coloca uma lente divergente entre os seus olhos e uma fruta e vê uma imagem virtual desta fruta. Olha aqui, ó. Objeto. Saem os raios de luz, passam para a lente, chega no olho da pessoa, mas o que a pessoa vê é o prolongamento desses raios e forma a imagem da fruta. O prolongamento deu do lado de lá, devido ao prolongamento virtual. E lembra, toda imagem que é virtual também é direita, nunca será virtual e invertida. Sempre que é real, é invertida. E sempre que é virtual, é direita. Claro, isso para uma única lente ou um único espelho, tá? Muito bem, o que nós temos aqui? Considerando as distâncias indicadas na figura e que a lente seja gaussiana, ele pede a distância focal da lente. O que ele forneceu aqui, gente? Ó, a distância do objeto até a lente, 4 metros. Distância do objeto até a lente, P. Ele deu a distância do objeto até a imagem, 2,5. Se tudo isso é 4, então essa distância daqui até aqui, que é a distância da imagem até a lente, que nós chamamos de P', vale 4 menos 2,5, 1,5. Claro, ó, daqui até aqui 2,5 mais 1,5 dá o total, que é 4. Então, descobri que o P' é 1,5 metros, a distância daqui até aqui. Mas cuidado com uma coisa, a imagem é virtual. Imagem virtual, o P' tem sinal
negativo. Tá aqui, ó, P', então, menos 1,5. Agora eu boto na equação de Gauss. 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. F, distância focal da lente, não sei. P, distância do objeto, da fruta, até a lente, está aqui 4, ó. Então, 1 sobre 4, mais 1 sobre o P', que é menos 1,5. Mais com menos, menos. Mínimo entre 4 e 1,5. Multipliquei 4 por 1,5, o mínimo deu 6. 6 dividido por 4, 1,5 vezes 1, 1,5. 6 dividido por 1,5 dá 4 vezes 1, 4. 1,5 menos 4, 2,5. Multiplico em cruz, 2,5F. E aqui 1 vezes 6, 6. 6 dividido por menos 2,5, menos 2,4 metros, alternativa A, essa é a distância focal da lente divergente. Olha que interessante, a lente divergente tem distância focal negativa. Tá vendo? Ó, deu certinho, o F deu com sinal de menos, ok? Tchau, gente. Curtam Metallica com essa música One maravilhosa. Tchau!